Meus irmãos, vou continuar lendo aqui um trecho aqui do Evangelho de Nicodemos. Eu já fiz um vídeo aí gravando um trecho desse mesmo livro. Agora eu vou gravar outro trechinho aqui que também é muito interessante. De quando Pilatos estava interrogando Jesus lá no pretório, né? Então vou ler aqui uns trechos aqui. Deixa eu só fechar essa janelinha aqui. Depois o governador mandou que os judeus saíssem do pretório e, chamando Jesus, disse-lhe: Que vou fazer contigo? Jesus respondeu: Faz como te foi ordenado. Pilatos disse: E como me foi ordenado? Jesus respondeu: Moisés e os profetas falaram sobre a minha morte e sobre a minha ressurreição. Os judeus e os ouvintes perguntaram então a Pilatos, dizendo: Por que continuas ouvindo essa blasfêmia? Pilatos respondeu: Se estas palavras são blasfêmias, prendei-o por blasfêmia. Levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus contestaram: Está escrito em nossa lei que se um homem peca contra outro homem, merece receber 40 açoites menos um. Mas diz que se alguém blasfema contra Deus, deve ser apedrejado. Pilatos disse: Tomai-o por vossa conta e o castigai-o como quiserdes. Os judeus replicaram: Nós queremos que seja crucificado. Pilatos contestou: Não merece crucificação. Então o governador lançou um olhar ao seu redor sobre a turba de judeus que estava presente, e ao ver que muitos deles choravam, exclamou: Nem toda a multidão quer que morra. Os anciãos dos judeus disseram: Por isso viemos todos em massa para que morra. Pilatos perguntou-lhes: E por que deverá morrer? Os judeus responderam: Porque chamou-se a si próprio Filho de Deus e Rei. Um certo judeu, de nome Nicodemos, pôs-se diante do governador e disse: Rogo-te, bondoso como és, permite-me dizer umas palavras. Pilatos respondeu: Fala. E Nicodemos disse: Tenho falado nestes termos aos anciãos, aos levitas, à multidão inteira de Israel reunida na sinagoga. Que pretendeis fazer com este homem? Ele opera muitos milagres e prodígios, como nenhum outro foi nem será capaz de fazer. Deixai-o em paz e não trameis nada contra ele. Se os seus prodígios têm origem divina, permanecerão firmes. Porém, se têm origem humana, dissipar-se-ão. Pois também Moisés, quando foi enviado da parte de Deus ao Egito, fez muitos prodígios, previamente assinalados por Deus, na presença do faraó, rei do Egito. E estava ali alguns homens a serviço do faraó, Gemnes e Jambres, os quais operaram por sua vez não poucos prodígios, como os de Moisés.
e os habitantes do Egito tinham Jânimes e Jambres por deuses. Mas como seus prodígios não provinham de Deus, eles pereceram, bem como os que lhes davam crédito. E agora deixai livre este homem, pois não é digno de morrer. Os judeus disseram então a Nicodemos: Tu te fizeste discípulo dele, e por isso falas em seu favor. Nicodemos disse-lhes: Mas então também o governador fez-se discípulo dele, porque fala em sua defesa? Não o colocou César neste cargo? Os judeus estavam com muita raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilatos disse-lhes: Por que rangei os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: A ti sua verdade e sua parte. Nicodemos disse: Amém, amém. Assim seja como haveis dito. Mas um dos judeus adiantou-se e pediu a palavra ao governador. Este lhe disse: Se queres dizer algo, diz. O judeu assim falou: Eu estive durante 38 anos deitado numa liteira, cheio de dores. Quando Jesus veio, muitos dos que estavam endemoniados e sujeitos a diversas doenças foram curados por ele. Então alguns jovens compadeceram-se de mim e, pegando-me com a liteira e tudo, levaram-me até ele. Jesus, ao ver-me, compadeceu-se de mim e disse-me: Pega a tua maca e anda. Eu peguei minha maca e comecei a andar. Então os judeus disseram a Pilatos: Pergunta quando foi curado. E o interessado disse: Era sábado. Os judeus disseram: Já não te havíamos informado que curava no sábado e tirava demônios? Outro judeu adiantou-se e disse: Eu era cego de nascença, ouvia vozes, mas não via ninguém. E ao ver passar Jesus, gritei bem alto: Filho de Davi, apieda-te de mim. E compadeceu-se de mim, impôs suas mãos sobre os meus olhos, e imediatamente recuperei a visão. E outro judeu adiantou-se e disse: Estava arqueado e endireitou-me com uma palavra. E outro disse: Havia contraído lepra, e ele curou-me com uma palavra. E certa mulher chamada Berenice, Verônica, começou a gritar de longe, dizendo: Encontrando-me doente com hemorragia, toquei a extremidade de seu manto, e a hemorragia que eu vinha tendo por 18 anos consecutivos parou. Os judeus disseram: Existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunho. Alguns outros, muitos homens e mulheres, gritavam dizendo: Este homem é profeta, e os demônios submetem-se a ele. Pilatos disse aos que afirmavam isto: Por que também vossos mestres não se submeteram a ele? Eles responderam: Não sabemos. Outros afirmaram que havia ressuscitado Lázaro do sepulcro, defunto já de 4 dias. Então, cheio de medo, o governador disse à multidão de judeus: Por que vos empenhais em derramar sangue inocente? Depois de chamar Nicodemos
e aqueles 12 homens que afirmavam a origem limpa de Jesus, disse-lhes: que devo fazer, pois se está forjando um alvoroço entre o povo? Disseram-lhe: nós não sabemos, eles verão. Convocou de novo Pilatos da multidão de judeus e disse-lhes: sabeis que tenho por costume soltar um prisioneiro durante a festa dos ázimos. Pois bem, está preso e condenado um assassino chamado Barrabás, e tenho também este Jesus, que está agora na vossa presença, e em quem não encontro culpa alguma. A quem quereis que solte? E eles gritaram: a Barrabás. Pilatos disse-lhes: que farei, pois, de Jesus o chamado Cristo? Os judeus responderam: que seja crucificado. E alguns dentre eles disseram: não és amigo de César se soltas a este, porque chamou-se a si próprio Filho de Deus e Rei. Se assim procedes, queres a este por rei e não a César. Pilatos, então encolerizado, disse aos judeus: vossa raça é revoltada por natureza, e enfrentais vossos benfeitores. Os judeus disseram: a quais benfeitores? Pilatos respondeu: vosso Deus tirou-vos do Egito, livrando-os de uma cruel escravidão, e vós manteves sãos e salvos através do mar, bem como através da terra, alimentou-vos com maná do deserto, e deu-vos codornas, deu-vos de beber água tirada de uma rocha, e deu-vos uma lei, e depois de tudo isso encolerizaste vosso Deus, fostes atrás de um bezerro fundido, exasperaste vosso Deus, e ele dispôs-se a exterminar-vos. Porém Moisés intercedeu por vós, e não fostes entregues à morte. E agora acusais a mim de odiar o imperador? E levantando-se do tribunal, dispôs a sair. Mas os judeus começaram a gritar, dizendo: nós reconhecemos como rei a César, e não a Jesus. Bom, pessoal, como vimos aqui, nesses textos aqui, a forma como os judeus estavam de alguma forma odiando as coisas que o Salvador dizia. O interessante desse evangelho de Nicodemos, por ser considerado apócrifo, é que todo o conteúdo que tem no evangelho de apócrifo, você encontra algumas coisas que estão escritas nos evangelhos do Novo Testamento, da Bíblia. E eu fico pensando, como um livro desse é considerado apócrifo, ou seja, não inspirado pelo Criador. Mesmo se não for inspirado pelo Criador, Nicodemos, ele teve a iniciativa de deixar escrito, registrado, o que ele presenciou. Pessoal, é interessante demais essa coisa de falar dos livros apócrifos. Os líderes religiosos afirmam que não devemos ler esses livros. E olha só, pessoal, que mensagem que está escrito. Olha aqui detalhes sobre como Pilatos estava querendo de alguma forma livrar o Criador da morte na cruz. Olha só, pessoal, fica aí a dica que todos leiam. Não deixe de ler esse livro, o Evangelho de Nicodemos. E breve estarei postando mais alguns textos, ou trecho de alguns textos, né? Porque tem muitos textos mesmo. De acordo com estudos que eu fiz, existem mais de 1000 livros apócrifos. Mais de 1000. E alguns estão nas mãos dos poderosos de nações,
França, Estados Unidos, porque na época que muitos desses foram encontrados na gruta lá de Qumran, que é uma caverna onde foi encontrado vários, então foram muitos arqueólogos para aquela região para fazer escavações, para ver se encontravam mais. E foram encontrados inúmeros, de várias línguas, pessoal, de várias línguas. Então eram muitos povos que durante aquelas perseguições que teve em Jerusalém, na época lá que os romanos invadiram Jerusalém, muitas pessoas correram e esconderam o que haviam escrito, o que estavam nas mãos de outras pessoas, foram lá e esconderam. E foram achados em 1947. E muitos desses, quando a igreja da época fizeram uma reunião, eles acharam melhor que excluísse alguns desses livros. Assim, não posso afirmar um motivo. Talvez eles leram e falaram assim, não é inspirado, porque às vezes tinha muitos detalhes que não tinha e tal. Mas naquela época que eles proibiram de ler alguns evangelhos que já existiam antes desses, eles proibiram para tentar de alguma forma esconder da humanidade os verdadeiros acontecimentos. Então aí, pessoal, fica aí minha dica. Leiam esses apócrifos, mesmo aqueles que têm heresias contidas no texto, para vocês ficarem cientes de acontecimentos que aconteceram na época. Alguns evangelhos parece que tem mesmo assim uma explicação que não é correta sobre regiões, sobre lugares, sobre épocas, mas o importante é você ler, porque no meio desses muitos apócrifos existem muitos verdadeiros. Certo, pessoal? Fica aí minha dica, muito obrigado e até o próximo vídeo.